Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Alegria de recebê-los mais uma vez nessa noite tipicamente curitibana, que os paraenses sofrem. Não? Ficam felizes, então. Para quem não sabe, o nosso palestrante de hoje é o nosso querido Armando. Ele e Cidinha são de Belém do Pará. Quer dizer, uma pequena diferença de temperatura. Não, que bom. Esse país é maravilhoso. Temos tudo nessa terra. Calor de um lado, frio do outro. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Felizes em estarmos juntos mais uma vez. Vamos dar início às atividades desta noite. Elevando o pensamento ao Mestre Jesus, para agradecer por esses momentos de alegria, quando nos reunimos uma vez nessa casa que nos acolhe tão carinhosamente, para ouvirmos os seus ensinamentos, para refletirmos sobre a nossa conduta, para nos beneficiarmos desse clima de paz e tranquilidade que a assistência espiritual nos permite, nesse passe permanente de que somos alvo mercê da misericórdia e da bondade do Mestre Jesus. Ao adentrarmos a casa, já nos sentimos com outro ânimo, com outra disposição, justamente porque passamos a frequentar um ambiente com a presença desses amigos tão queridos, que do plano espiritual nos assistem, nos acompanham, nos orientam e nos protegem. Assim, felizes por tudo isso, Senhor, por aqui estarmos com toda essa proteção, com toda essa assistência, nós te rogamos que os amigos espirituais presidam as nossas atividades esta noite. Abençoem o nosso Armando e permaneçam conosco nesse instante, por todo sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo, como eu disse, do nosso querido Armando Menezes. O Armando é uma figura muito querida, um palestrante que dá gosto de ouvir, pela sua forma tão carinhosa de falar e de nos transmitir o seu conhecimento e a mensagem espírita e do Mestre Jesus. Profissionalmente, o Armando é piloto de navio e trabalha na Amazônia, lá em Belém do Pará. Ele não só é de lá, como reside, durante uma parte do mês, lá. E a família fica aqui e ele vai e vem, porque quem toma água da região de Curitiba volta. Né? Para nossa alegria, vamos ouvir nosso Armando Menezes. Não fui eu. Já temos espíritos aqui por perto, né? Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Depois dessa apresentação de Joaquim, a responsabilidade aumenta, né? Mas esse friozinho de Curitiba é bom, a gente não sofre não, né? Apesar de que o pessoal às vezes prefere ficar em casa quando está friozinho assim. Ainda bem que vocês não preferiram, né? Para a gente encontrar aqui com Jesus, com Kardec, com os seus prepostos, que vem aqui para iluminar as nossas mentes, os nossos corações, ainda que com friozinho, né? Que é bom, gente. Hoje eu conversava com um amigo, uma mensagem lá de Belém, e ele falando, como está aí? Está aquele friozinho gostoso? Eu disse, está maravilhoso. E ele disse assim, mas aqui está um calor dos infernos. Eu disse, mas como se aí tem ar-condicionado em todos os lugares? E ele disse, na rua não tem. Eu disse, mas aqui tem. Na rua. Está ligado, né? A gente tem o único problema é que a gente não consegue desligar para os friolentos, que não é o nosso caso, viu? A nossa amada Curilinda, né?
A gente, como o Joaquim falou, a gente veio aqui, experimentou da água daqui, da beleza da nossa Curilinda, apesar do nosso amor também pela nossa cidade morena, a cidade das Mangueiras, Belém do Pará, a gente também ama Curitiba e não vai deixar de vir aqui, né? Enquanto Deus nos der essa oportunidade de estarmos aqui na terra, nós voltaremos aqui. E hoje, na nossa belíssima família da Sociedade Espírita Renovação, nós falaremos um pouco de amor. Terceira revelação, Jesus. Mas não esse amor que nós costumamos falar por aí, sem pensarmos na profundidade dessa palavra. Não esse amor comum, mas hoje nós conversaremos sobre o que nós vamos chamar de amor incondicional. O amor que não impõe condições. O amor incondicional. Que é muito, mas muito raro aqui no nosso planeta. Se o amor, por assim dizer, na forma mais incipiente, na forma mais superficial, já é uma raridade no nosso planeta, esse amor incondicional o é ainda mais. E é sobre ele que nós vamos falar. Pensando, claro, desde o começo, do porquê dessa nossa dificuldade aqui na Terra de amar. Por que nós, terráqueos, temos tanta dificuldade de amar? Terráqueos porque às vezes nós, de forma equivocada, colocamos o homem como modelo, como um estereótipo de negatividade. Percebam que muitas vezes, em muitas falas, nós ouvimos os outros dizerem, até mesmo divulgadores da doutrina espírita, o homem, no sentido de fraqueza, no sentido pejorativo, no sentido do pecado, quando a filosofia, por exemplo, nascida antes de Cristo, pelos seus prepostos, pelos seus enviados, claro, ela já nos ensina ao contrário. Assim como a doutrina espírita, embora não entendamos bem, muitas vezes nos enganamos. A doutrina espírita, como a filosofia, nos coloca de outra forma. Não como o homem como sinônimo de pecado, sinônimo de fraqueza, sinônimo de erro. Não. O terráqueo sim, porque a média do nosso planeta, em desenvolvimento moral especialmente, ainda é muito baixa, essa média. Mas, como Kardec nos ensina que por toda parte onde haja encarnação, a vida é humana, ainda que não exatamente na mesma conformação da nossa aqui na Terra, em função das características diferentes físicas dos outros planetas, das outras moradas da casa do Pai, como nos ensina Jesus, eles são muito mais, na sua grande maioria, perfeitos do que nós. E o são homens também. Portanto, é equivocado nós classificarmos os homens como sinônimo de fraqueza, imperfeição, erro, pecado. Porque nós estaremos dizendo, na nossa, já que nós estamos nessa condição de encarnados, de homens, nós já estaremos dizendo que essa é a nossa natureza. E não é verdade. Quando ouvimos um filósofo falar, nós os ouvimos, os filósofos, sempre dizerem que a condição sublimada do ser é a condição humana. Não ao contrário. Quando nós percebemos, nós, humanos, encarnados, quando nós percebemos a nossa natureza divina, nós somos também espíritos criados pela divindade, nós nos reconhecemos como absolutamente perfectíveis. Então, por que é que aqui na Terra, se nós somos esse modelo de futura perfeição relativa, claro que é absoluta, só o Criador,
Porque nós escolhemos, ao invés de amar, nos magoar. Ao invés de amar, nos vingar. Não perdoar, guardar rancor. Porque escolhemos, ao invés de amar, entristecer diante das atitudes menos felizes dos nossos irmãos. Porque escolhemos sentimentos tão contrários ao amor como o egoísmo, o próprio orgulho e a vaidade, que são formas, e veremos, de desamor. Porque essas nossas escolhas tão contrárias, ainda que a segunda revelação tenha passado por nosso planeta há mais de 2 milênios, ainda que o nosso Salvador tenha vindo nos trazer a boa nova, que é na sua essência a arte de amar, por que é que nós não conseguimos amar? Claro que vamos pensar imediatamente, claro que eu amo, claro que eu sei amar. E nós vemos aqui diversas famílias. Eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto meu marido, o meu pai e minha mãe. Você não tem ideia do que eu faço por eles. Isso é amor. Como diz você que nós não sabemos amar? Claro que nós sabemos amar. Mas foi o próprio Cristo que nos alertou. Se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os fariseus? Fácil é para nós, às vezes, nem sempre, amar aqueles da família consanguínea, aqueles mais próximos, ou aqueles que nós tenhamos afinidades. Aqueles que se parecem com nós, com o nosso ser. É tão fácil. Mas nós amaríamos a eles ou aos nossos espelhos. Mas não é fácil amar os maus, por exemplo. É muito difícil amar uma pessoa que faz o mal. E ao contrário disso, não é difícil nós percebermos nos noticiários, e agora está circulando um no Brasil, que chocou o nosso país, de um profissional que cometeu erros gravíssimos perante também ele mesmo. Nós vemos o que é divulgado nas mídias. Quanto mais ele for castigado, quanto mais ele sofrer, quanto mais ele padecer pelo que ele fez, parece que as pessoas ficam mais felizes. Daí as notícias que estão circulando. Ele foi preso, ele foi transferido, ele está sendo hostilizado mesmo pelos outros detentos. Parece que as notícias vêm para que nós vibremos com o sofrimento dele, porque ele errou. Esquecemos que ele poderia ser um irmão consanguíneo, um pai nosso, um filho, mas ele é um irmão. Ele é um irmão. E nós temos essa imensa dificuldade aqui na Terra de amar aqueles que erram, que cometem crimes, sejam esses crimes contra as leis dos homens, sejam esses crimes contra as leis de Deus. Nós temos tanta dificuldade de amar. Mas é difícil. Ele faz o mal, ele perturba a sociedade, ele nos tira a paz, ou eles, mas são nossos irmãos. Mas são diferentes quando nós não nos aprofundamos mais nessa distância tão grande que muitas vezes nos separa de irmãos que cometem crimes bárbaros. Nós pensamos mesmo naqueles que nos cercam e que são diferentes de nós. Quanta dificuldade nós temos de amar aqueles que são
diferentes, simplesmente porque são diferentes, porque pensam diferentes, e muitas vezes não em todos os campos. Muitas vezes, alguns pensam diferente de nós, de forma oposta a nós, em um campo das nossas vidas. Sendo que há afinidade em tantos outros campos. Há pensamentos correlatos em tantos outros campos, mas porque em um deles, seja econômico, político, filosófico, religioso, nós o discriminamos e encontramos severas dificuldades de amá-los. Os diferentes, os que erram, os imperfeitos, claro, porque quanto mais imperfeição tiver o homem, mais dificuldades nós vamos encontrar para amá-lo. Quanto mais viciações ele tiver, mais dificuldades eu vou encontrar, nós terráqueos, para amá-lo. Nós, mesmo que inconscientemente, exigimos a perfeição, segundo os nossos critérios, segundo o nosso ser, para que nós possamos amá-lo. Se ele não for perfeito, segundo a nossa visão, nós não conseguimos amá-los. Mas, agindo assim, sentindo assim, nós encontraremos uma severa dificuldade nas nossas vidas. Porque conscientemente ou inconscientemente, se nós só aceitarmos amar aqueles que não tenham imperfeições, ou que as tenham de forma diminuta, nós não conseguiremos amar a pessoa mais importante nas nossas vidas. A única capaz de nos fazer progredir. A única capaz de me ajudar. Em exigindo perfeição, eu padecerei, porque não conseguirei amar justamente a única pessoa capaz de me ajudar no meu progresso. Quem é essa pessoa? Eu mesmo. Como eu vou me amar se o meu modelo de pessoa para amar é a perfeição? Como eu vou me amar se eu exijo que o meu próximo não tenha imperfeições, pelo menos não tão visíveis, perceptíveis, se eu mesmo as tenho? E se a lei de Deus está escrita na minha consciência, eu sei que erro. Ainda que eu dissimule os erros para mim mesmo, eu sei que erro. E se essa for a minha forma de agir, de sentir, exigindo perfeição do outro para que eu consiga amá-lo, eu não vou conseguir me amar. E é o Mestre que nos diz: ama ao próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Então, é fácil perceber por que é que nós temos dificuldade de amar o próximo. Nós não conseguimos nos amar. Porque o nosso amor não é incondicional. Nós impomos condições para que nós consigamos amar. Daí tantos casais se separando, tantos lares desfeitos. Você não é o que eu sonhei ser. Como se esse sonho existisse. E como se esse sonho nosso fosse verdadeiramente um modelo de perfeição. Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo me perdoar, como eu farei com meus irmãos? E se é esse o meu modelo, inclusive de perdão, eu também não conseguirei perdoar os meus irmãos.
E em todas, irmãos, em todas as nossas relações aqui na Terra, nós vamos precisar do perdão. O radar. Como a gente trabalha em navio, é o radar, né? Nós, entendo esse modelo de não perdoar, nós não perdoaremos os outros e nós precisaremos perdoar em todas as nossas relações. Todas. Já que todos nós somos imperfeitos. Apenas um passou pela terra com a perfeição relativa a que todos nós somos destinados. Só um. Todos os demais, todos nós, temos imperfeições e precisamos do perdão. E então, nós nos equivocamos quando acreditamos que não conseguimos amar o próximo pelas imperfeições deles, não conseguimos perdoar o próximo pela imperfeição dele ou pelas ofensas que eles possam agir contra nós, mas na verdade, quando nós não conseguimos amá-los e nós não conseguimos perdoá-los, nós estamos deixando de amar a nós mesmos. Por isso que Shakespeare disse: odiar, guardar mágoa, é tomar veneno na esperança de que o outro morra. Hoje conversávamos em casa com os amados sobre duas pessoas, uma tendo machucado muito a outra, e aquela que foi machucada, já depois de décadas, em um contato que teve com aquela que a magoou, manifestou um grande estado de perturbação, de inconformismo. E então, eu mencionei, poxa, mas que dificuldade, e justamente hoje nós iríamos falar desse amor. E eu disse, mas como nós temos dificuldade? E aí, alguns dos amados disseram, mas você perdoaria? E imediatamente me veio à mente que a ciência hoje nos diz que grande parte das 30 mil pessoas que morrem todos os dias de câncer se vão pela mágoa, pelo não perdão, pelo ressentimento, pelo não perdão ao erro do outro e ao seu próprio. Já que é esse o paradigma. Então, todas as vezes que eu deixo de fazer o bem ao outro, eu deixo antes, não depois, não como consequência, antes a mim mesmo. Fazer o bem? Aliás, outra pergunta a vocês. Basta não fazer o mal? Para que nós, pergunta de Kardec, consigamos uma boa posição após a nossa desencarnação? Basta não fazer o mal? Não. O que é preciso fazer? O que os Espíritos nos ensinam? É preciso fazer o bem. Ninguém lembra as palavras? Alguém está lembrando aí? No limite das nossas forças. O bem é outro? Também. Já pararam para pensar que os Espíritos não se referiam ao bem ao outro apenas, mas o bem a nós mesmos? Porque o bem ao outro não é o exercício do amor? E eu só consigo amar ao outro na medida em que eu me ame? Então, como eu vou fazer o bem ao outro no limite das minhas forças, se eu não faço esse bem no limite das minhas próprias forças a mim mesmo? Então, se eu me recuso a perdoar alguém, lembrando e cultivando a ofensa que recebi, eu estou deixando de fazer o bem não ao outro, mas inicialmente a mim mesmo, porque sou eu que estou me envenenando. Sou eu que estou tomando veneno na esperança de que o outro morra. Gente,
nossa vida na Terra, quando nós procuramos viver a religiosidade, não apenas ter uma religião, nós pensamos muito no outro, de forma acertada, porque é isso que o Cristo nos ensina. Mas em nenhuma hipótese nós podemos esquecer de nós mesmos. Porque se nós gravitaremos para Deus, sabemos que não conseguiremos ser o nosso próximo. Precisamos chegar até Ele para que juntos caminhemos para Deus. Mas eu não consigo chegar ao meu próximo sem a mim mesmo. Por isso, eu preciso também fazer o bem a mim mesmo. E qual é? Já que nós sabemos que esse bem no limite das nossas forças também precisa ser praticado a nós mesmos, por nós mesmos, afinal de contas, qual é o maior bem que eu posso praticar a mim mesmo? Quem tem ideia? Qual é o maior bem que eu posso praticar a mim mesmo? Nenhum? Esse silêncio é só mental ou... Auto-perdão. Auto-perdão é um grande... Como eu sou um ser imperfeito, eu preciso me perdoar. O que mais? Além de me perdoar? Corrigir. Me corrigir. Perceber quando eu não estou agindo de acordo com as leis soberanas da vida e me corrigir. O que mais? Me amar. Oi? Me amar. Me amar. Certo. E como é que eu me amo? Qual é a forma mais bela de demonstração desse amor a mim mesmo? Incondicional. 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 Exercer o amor incondicional. E qual é a forma mais viva de exercer esse amor incondicional a mim mesmo? Amando o outro. A caridade. Vejam a caridade amando o outro. Vejam que nós projetamos sempre para o outro, não para nós mesmos. É a nossa transformação moral, a evangelização do nosso coração. Eu não posso pensar só no outro, porque se eu pensar só nele, eu vou estar exercendo o amor até o limite do amor que eu tenho por mim mesmo. E é pequeno. Se fosse maior, nós não guardaríamos mágoa, rancor, não teríamos vontade de vingança, não gostaríamos de nos vingar desse profissional, desse escândalo que está acontecendo no Brasil e que nós colocamos na mídia o quanto ele está sofrendo e nós, o ser humano, ainda se compraz com o sofrimento do outro porque ele errou. Isso não é amor. Eu preciso aprender a me amar, e a maior forma de demonstração de amor a mim mesmo é a busca incessante pela minha transformação moral. Quanto mais eu evangelizar no meu coração, quanto mais eu iluminar o meu ser, mais capacidade eu vou ter de amar o meu próximo. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso buscar as minhas imperfeições. Eu preciso transformar os meus vícios, as minhas imperfeições em virtudes à luz do Evangelho do Cristo. Nós precisamos olhar para nós. E a forma mais bela de demonstrar esse amor incondicional que vocês citaram, a mim mesmo, é a busca por essa transformação. E nós esquecemos. Especialmente nós aqui que buscamos o Cristo, que já buscamos o exercício da religiosidade, nós nos conformamos de forma muito fácil com o que nós somos hoje. Nós nos comparamos com os grandes criminosos, sejam das leis humanas ou leis divinas, e nós nos temos em grande autoestima. Nós só estamos na Terra, no segundo planeta na escala evolutiva que nos propõe Kardec, dos mundos. Nós só estamos no segundo, que ele diz, o primeiro e o segundo mundo, o primitivo e o de provas e expressões, são mundos inferiores. Inferiores. O de regeneração, o que a Terra vai se transformar daqui a 1000 anos, não é? Agora vai iniciar o processo de transformação.
ela vai se consolidar, essa transformação do planeta, para que ele seja considerado um mundo regenerado, daqui a 1000 anos, segundo Emmanuel, em 3057. Aí é que nós estaremos no mundo intermédio agora. Nós estamos no mundo inferior. Nós somos a referência. O nosso estado é o suficiente para que nós esqueçamos de nós mesmos e nos comparemos àqueles grandes criminosos das leis dos homens e das leis de Deus e nos conformemos tal qual nós somos hoje? Ou será que nós precisamos olhar mais para nós? Nos amar mais, de forma incondicional, nos perdoando, nos utilizando da humildade que nos ensina Kardec, os Espíritos, o Cristo, para nos reconhecermos como ainda tão pequenos nessa jornada evolutiva, porque viajores da eternidade somos, mas perfectíveis, portadores da vontade, do querer que transforma. Quão pouco nós nos analisamos. Em conversa com um amigo, há 2 dias atrás, ele de uma outra religião, toca o telefone enquanto ele falava comigo, e nós conversávamos sobre filhos. E ele, meu filho, e colocou no viva voz, porque nós conversávamos sobre filhos, e ele me perguntava sobre a visão da doutrina espírita na educação dos filhos. Cristão também ele perguntava de formas de evangelizar, com outras palavras, de evangelizar os filhos. E toca o telefone naquele momento. Ao acaso, veja o que ele fez. Colocou no viva voz e o filho disse assim: pai, é verdade que o diabo, a besta, e ouvi do filho, vai colocar um chip na gente para nos controlar? Quantos anos? Oi? Quantos anos dele? 12 anos. E falou com um tom preocupado: pai, eu preciso da sua ajuda. É verdade que a besta vai colocar um chip? É verdade que ele vai disfarçar que esse chip vai ser como um cartão de crédito, mas ao invés do cartão de crédito, do plástico, eles vão colocar aqui para fingir que a gente precisa fazer compra para facilitar as nossas vidas, mas que na verdade é um controle da besta, do demônio. E o pai abriu o olho desse tamanho para mim, olhou para mim tipo assim: socorro. Porque ele havia me dito: eu não sou muito religioso não, eu até tenho religião, mas eu não estudo nada. E pai, eu ouvi dizer que isso está escrito na Bíblia, desse chip. É verdade que está escrito na Bíblia? E ele me olhou assim, tipo assim: o que eu respondo, né? Aí eu fiz assim, né? Aí ele disse: não, meu filho, isso não é verdade não, isso aí é ficção. E ele: mas pai, isso não está escrito na Bíblia? Que vai chegar um dia que nós vamos ser controlados, e esse chip agora que vai... Não, meu filho, não é nada disso não. Mas o demônio não vai dominar nós todos? Não vai chegar o dia? Aí ele assim: o que eu respondo? Aí eu disse: Deus é onipotente e onipresente. Se ele fosse o diabo, existisse, essa figura alegórica existisse, ele seria Deus na área dele, portanto Deus não seria mais onipresente. E falando baixinho para ele, ele repetindo para o filho: mas pai, você garante que isso não vai acontecer? Não, meu filho, confie em Deus. Mas não tem muito mal no mundo? Ele disse. Eles têm. Ele disse: ainda tem, mas vai mudar, está melhorando, vamos confiar em Deus, em nós mesmos. E ele repetia para o filho. E aí ele desligou e disse: meu Deus, ele anda com umas perguntas que eu não sei o que eu faço. Vai estudar. Como é que ela sabe que eu falei isso para ele? 37 anos juntos, né? Eu disse: você precisa estudar. Mas onde eu posso me melhorar? Não queria muito estudar, né? Aí eu disse: exercitando aquilo que você estudar, vivenciando aquilo em todos os momentos da vida. O estudo nos transforma em discípulos. E você não é cristão? Sou. Eu disse: mas o estudo, com afinco,
assiduidade, com disciplina, nos transforma em discípulos do Cristo. Você não quer ser discípulo do Cristo? E ele me olhou assim meio... Eu disse, eu não quero. Aí ele me olhou assustado. Como assim você não quer? Agora eu não entendi mais nada. Você está falando do Cristo, está falando que é para estudar. Como assim você não quer ser discípulo do Cristo? Não estou entendendo mais nada. Eu disse então a ele, eu não quero ser discípulo do Cristo por uma razão muito simples. O discípulo, pela etimologia da palavra, pela concepção, ele é aquele que segue, que estuda, que aprende. Eu não quero ser esse. O que você quer ser então? Eu quero ser o apóstolo do Cristo. O que é muito diferente. Porque o apóstolo não é aquele que estuda, é o enviado em nome do Cristo. Em todos os momentos. É isso que eu quero para a minha vida. Ah, mas isso é muito difícil. Isso não é não. Difícil é ser quem nós somos. Isso é difícil. Porque o que nós somos nos traz dor, aflição e sofrimento. Porque o que nós somos só foi capaz de nos trazer até onde nós estamos, nesse planetazinho esquecido, no cantinho de uma galáxia tão pequena, quando somos herdeiros do universo. Para nós, irmãos, espíritas, Kardec nos diz, nós somos os escolhidos. Nós espíritas somos os novos apóstolos do Cristo. A palavra de Kardec. Somos nós, os enviados do Cristo para trabalhar em seu nome. Não falando, não lendo, mas exemplificando. Em todos os momentos da nossa vida. Isso é amor incondicional. Nós desejarmos isso para nós mesmos, porque verdadeiramente o somos. É o que Kardec diz, espíritas, sois os novos apóstolos do Cristo. Ide e pregai pelo exemplo a sua doutrina de amor. Isso é amor a nós mesmos. É essa análise que nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Como eu estou agindo? Apenas como discípulo ou como apóstolo? Aquele que fomenta discórdia, que escreve nas redes sociais contra aquele, esquecendo de que somos todos irmãos, ou somos nós aquele que leva paz onde haja guerra, o amor onde haja ódio? Quem somos nós? Verdadeiramente, quem somos nós? Quando não fazemos essa análise, nos momentos de grandes tempestades da vida, o que acontece? Nós sucumbimos em nós mesmos. Esse mesmo amigo me contou, meu Deus, isso que você está me dizendo é muito profundo, porque um amigo meu perdeu um filho pela Covid. E ele é espírita. Mas ele não frequentava muito a casa espírita. Ele era um espírita, mas muito afastado. E então, o filho dele partiu pela Covid. E ele, vendo as casas espíritas fechadas, ele procurou um lugar para se encontrar com Deus. E viajou para o interior de São Paulo, para uma igreja. Ele me dizendo que o amigo contou, que ele precisava ter uma conversa com Deus. Chegou na igreja, aberta, imensa, belíssima, e aos gritos, travejou contra Deus. O que fizeste da minha vida? Por que eu? É vingança pelos meus erros?
e gritava na igreja. Até que os seguranças vieram retirá-lo. E o sacerdote se aproximou e ele disse: eu perdi um filho. E imediatamente o sacerdote disse: larguem ele, deixem ele comigo. Quando nós não buscamos nos amar, nós não buscamos também amar a Deus. E esse amor a Deus que nós dizemos que temos é absolutamente condicional. Se a tempestade nos chega, se uma ruína financeira, uma doença incurável, a partida de um amado nos bate à porta, nós mostramos o tamanho do nosso amor por Deus. O amor incondicional a Deus vem quando nós entendemos que é Deus. Não é a pergunta número 1, já, do nosso Livro dos Espíritos, primeiro livro do Pentateuco da Codificação? Que é Deus? E ao invés de ler, se nós verdadeiramente sentirmos que é Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, a essência do amor, nós então passaremos a entender e a desenvolver esse amor verdadeiro e incondicional que nós precisamos ter para com o nosso Criador. Porque, independentemente do quanto nós possamos errar, independentemente do quanto tempo nós permanecermos na nossa rebeldia, nós adotando como referência absoluta de comportamento, de pensamento, de sentimento, Ele sempre nos perdoará. Ele sempre nos amparará. E o nosso final de todos nós, é um final feliz. Ainda diante da nossa rebeldia, da nossa teimosia, de nossa insistência multimilenar nos nossos erros, o nosso final será feliz. Existe amor maior do que esse, dele, do Criador por nós. Não importa o que façamos. Ontem eu conversava com um jovem e ele dizia: mas eu cometi um erro muito grave há 2 anos. E ele havia acabado de sair de uma clínica psiquiátrica, onde, por sinal, no hospital psiquiátrico, onde, por sinal, nós trabalhamos durante tantos anos. E ele querendo me explicar o hospital, eu disse: eu sei, eu conheço o hospital. E ele dizia: mas eu não me perdoo. E ele, dopado de medicamento, eu disse: mas se Deus nos perdoa infinitamente, como nós não podemos nos perdoar? Mas o erro foi grave. E eu disse, sentindo, entendendo o tamanho do amor de Deus por nós, nós vamos começar a aprender a nos amar. Porque, ainda que o seu erro tenha sido grande, ainda que aos outros você tenha prejudicado, você tem o perdão do Pai. Perdoe-se também você. Porque se nós não fizermos essa conexão de amor incondicional com o Pai, entendendo que é Deus e o tamanho do amor dele por nós, quando nos faculta as infinitas oportunidades para a nossa redenção, na doutrina espírita, na proposta da doutrina espírita, não mais o Deus das penas eternas, mas o Deus das oportunidades eternas. Quando nós entendemos o tamanho do amor dele por nós, nós também aprenderemos a amá-lo. Quando nós lembrarmos que ele enviou o único dos nossos irmãos perfeitos que pisou do nosso planeta para nos ensinar o caminho que nos leva a ele, nós aprenderemos a amá-lo. Assim como Jesus. É fácil nós olharmos para o Cristo pregado na cruz e dizermos: nós o amamos, aquele amor contemplação distante. Ele morreu por nós, sem que nós morramos por ele, no sentido de transformarmos à luz do seu próprio Evangelho.
Assim como nós aprenderemos o amor incondicional a Deus quando entendermos o amor dele por nós, também com Jesus, quando nós entendermos o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Ele é o nosso Salvador. Ele que veio em tão imenso sacrifício habitar entre nós, tão pequenos, simples e ignorantes. Ele, na resplandecência de onde ele veio, para nos ensinar o caminho que nos leva ao Pai. Quando nós entendermos, estudando um pouco e experimentando, vivenciar um pouquinho do amor que ele nos ensinou, nós também aprenderemos a amar. Eu posso afirmar a todos vocês, irmãos, quando nós damos essa chance, especialmente onde erramos mais, como por exemplo, no mundo em que nós vivemos hoje, não apenas no nosso país, no mundo polarizado em que nós vivemos hoje na Terra, não por acaso, porque as trevas lutam para que o nosso planeta não entre nesse período de transformação no qual nós estamos entrando, nesse mundo polarizado. Se nós buscarmos olhar com amor, com compaixão, que seja, com fraternidade, com mansuetude, para o nosso irmão, para aquele que nós discordamos, seja ele em que campo for, quando nós experimentamos a alegria relativa a isso, a paz no coração relativa a esse experimento que nós podemos fazer por amor a nós mesmos, nós passamos a amar Jesus. Porque a alegria que entra no nosso coração é intraduzível em palavras. Quando nós nos colocamos na posição não mais de discípulos, mas de apóstolos, vivenciando esse amor, então nós aprendemos a amá-lo, porque nós sentimos uma alegria, uma paz de espírito intraduzível em palavras. A alegria de nós podermos nos sentir como enviados do Cristo, como seus apóstolos, em qualquer lugar onde estejamos. A alegria de olhar o rosto das outras pessoas surpresas pela nossa atitude cristã, verdadeiramente cristã, desde as mais simples às mais complexas situações, nos dá uma alegria intraduzível. De onde vem a dificuldade de seguir Jesus? De crenças errôneas e limitantes que dizem que, apesar de tão bela a sua doutrina, é tão difícil de ser praticada e seguida. Não é verdade. Não é verdade. E por que, então, a nossa tão grande dificuldade de amar? Porque todos esses amores, a Deus, ao próximo, a Jesus, ao nosso codificador, ao nosso mestre, Kardec, o amor incondicional à nossa doutrina espírita, quando nós precisamos calar as dissensões, as diferenças, calar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vontade de dominação, a vaidade, as diferenças, em nome da doutrina espírita. Quando nós exercemos esse amor incondicional, passando por cima de nós mesmos, para o bem da nossa doutrina, todos esses amores só são possíveis quando nós nos amamos. E a dificuldade em nos amar, muitas vezes está, segundo Kardec, em fazer essa transformação, porque a gente ainda se compraz nas nossas inferioridades. Quando dizemos que é difícil, nos diz Kardec, como lembramos aqui na quarta que estivemos aqui anterior, Kardec nos diz na questão 911 que quando dizemos do Livro dos Espíritos que é difícil, é porque não queremos, porque ainda gostamos de ser imperfeitos, porque a gente ainda se compraz na nossa própria imperfeição, ou porque nós não temos coragem de enfrentar o paradigma imposto por uma sociedade adoecida, porque ainda tão inferior. Já pensaram nisso? Quão poucos de nós não falam palavrões? Palavrão é uma coisa boa, normal,
grosseira atrairia para perto de nós espíritos elevados? Mas só porque os outros falam, eu teria que falar? Por quê? Paradigmas adoecidos, impostos, equivocados, impostos por uma sociedade adoecida. E nós precisamos de coragem para romper com esses paradigmas equivocados. Nós precisamos usar como referência, não a eles, porque a voz do povo nunca foi, nem nunca será a voz de Deus. A voz de Deus, aqui na terra, é a voz do Cristo. Por isso ele disse aos apóstolos: como não conheceis a Deus? Conheces a mim e dizes que não conheces a Deus? Porque ele, em não sendo Deus, mas o enviado, vivenciou entre nós a essência do amor de Deus. E é preciso coragem para que nós usemos como referência nas nossas vidas o Cristo. Mas nós dizemos muitas vezes que precisamos dos outros. Nós não poderemos deixar de tomar aquela cervejinha, aquele álcoolzinho, aquele vinho, porque senão nós não teremos mais amigos. Nós não podemos deixar de falar palavras baixas, grosseiras, porque os outros falam. E aí, esses que tentam transformar o que não tem valor como o que seja normal e se classificam como progressistas, querem nos impor, rompendo com os nossos valores cristãos, verdadeiras atrocidades. O aborto passaria a ser um direito, não um assassinato, que verdadeiramente o é. Progressistas. Avanço é quando nós colocamos em nossas vidas Jesus como referência. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho. E nós precisamos ter coragem para romper com esses paradigmas equivocados da nossa sociedade adoecida e usarmos como referência para as nossas vidas Jesus. Isso é uma demonstração de amor a nós mesmos, ainda que sejamos rejeitados, e isso dói, porque Joana de Anjos, nossa benfeitora espiritual, nos diz que somos seres psicobiosociais, nós somos mente e corpo, somos sociedade, nós precisamos de uns dos outros e nós nos ressentimos quando somos rejeitados, mas por quem somos rejeitados? Maria de Magdala o foi pelos próprios apóstolos do Cristo, mas encontrou um caminho nos irmãos leprosos, para que no momento de sua desencarnação, ela encontrasse às margens do lago de Genezaré o próprio Cristo. Foi Jesus que a recebeu, porque ela teve coragem de romper com a vida que tinha. Amarmos, paradoxalmente, é nós desistirmos de nós mesmos, tal qual nós somos hoje, para que permitamos que o Cristo habite em nós. E todos os amores que nós possamos desenvolver só serão possíveis quando nós aprendemos verdadeiramente a exercer esse amor incondicional para conosco mesmo, buscando a nossa transformação moral à luz do Evangelho do Cristo. E às vezes, quando nós não conseguimos, é quando o Criador lança a mão da mais poderosa de todas as armas de amor que Ele tem para nos dar. Quando nós não conseguimos entender o que é o amor por nós, quando nós reduzimos esse amor por nós à satisfação dos nossos desejos, das nossas necessidades terrenas, materiais, quando nós não entendemos, não conseguimos desenvolver esse amor por nós, é então quando o nosso Criador lança a mão dessa que é a mais poderosa arma de amor que Ele nos dá para a nossa transformação. Ele nos envia os nossos amados.
ama o próximo como a ti mesmo. Mas porque muitas vezes nós nos perdemos no entendimento até do que é esse amor por mim mesmo, eu consigo achar a sublimação, a essência do amor naqueles que Deus nos envia para nos transformar. Um irmão, uma irmã, um cônjuge, um pai e uma mãe, um filho, uma filha, um amigo. Pessoas que nos são tão caras, pessoas cuja presença nos faz sentir que a vida vale a pena. Seres que nós, sem sabermos explicar o porquê, tudo faríamos. Seres que fazem bater mais forte o nosso coração com a simples presença, com a voz, com o olhar. São esses nossos amores, nos diz o próprio Cristo, que são esses laços misteriosos que nos ligam ao Criador. Quando não aprendemos a nos amar, o Pai lança a mão desses nossos amores, da presença deles nas nossas vidas, para que a gente entenda o que é o amor. E então, nós sentimos uma imensa necessidade de nos iluminar, porque percebemos que quanto mais nos iluminarmos, quanto mais nós nos transformarmos à luz do Evangelho do Cristo, mais possibilidades de intercessão nós poderemos ter para com aqueles que nós amamos. E ai, irmãos, quando esses nossos amados partem então, quando essa dor atinge os nossos corações, e nós, já esclarecidos por Jesus, pela nossa veneranda doutrina espírita, não nos entregamos à revolta contra o Criador, porque já entendemos o amor dele por nós. Quando nós transformamos essa dor, que nasceu de um amor, mas que em função da separação nos parte o coração, é esse amor por esses serizinhos amados é que nos fazem passar por cima de todas as nossas imperfeições. Passar a dizer que todas elas são fáceis de serem vencidas. É nesses momentos, por amor aos nossos amores, é que nós dizemos e percebemos o quanto é fácil seguir Jesus. O quanto é bom nós desistirmos apenas de sermos discípulos, para nos transformarmos em apóstolos, enviados em seu nome, para exemplificar o amor incondicional que Ele, o nosso Mestre Jesus, nos ensinou. O convite para todos vocês, nessa noite, então, queridos irmãos, para que olhem cada um de vocês, encarnados e desencarnados, aqui em grande número, para esse Deus das oportunidades eternas, que nos concede tantas quantas forem essas oportunidades, para que nós encontremos a nossa redenção. E ela virá quando passarmos a exercer, primeiramente, esse amor incondicional a nós mesmos, para que, o encontrando, possamos espalhar esse amor em nome do Cristo a todos quantos Ele enviar no nosso caminho. Nosso agradecimento uma vez mais ao Armando pelo seu trabalho, pela mensagem maravilhosa que nos traz. É sempre muito bom ouvirmos falar de amor, doutrina espírita, de Jesus e de Deus, né, irmão? Muito obrigado. Cidinha, é de um número entre 18 e 38. 15. Ó, 18, 35. 35. Por favor. O livro Pronto Socorro, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Como é teu nome? Caroline. Valeu, Carlinhos. Parabéns. Obrigada.
A direção da casa pede que a gente lembre uma vez mais que no dia 3 de agosto terá início um grupo de estudos sobre o Wesley, estudo sistematizado da doutrina espírita. Uma série de 10 aulas, né? São 10 aulas sobre diversos temas, diversos aspectos da estrutura básica da doutrina espírita. Os interessados, principiantes ou não, todos estão convidados para participar desse grupo. A inscrição deve ser feita com o Pacheco, com o Filinto, com a Marie. Hoje, o representante é o Pacheco. Quem tiver interesse, deixa o nome com ele. E no dia 3 de agosto terá início esse grupo. É uma quarta-feira. Nós vamos detalhar nas próximas quartas, até isso, até a questão das inscrições. Tá? Toda quarta a gente vai voltar a lembrar desse grupo. Nós queremos agradecer a todos, uma vez mais, e vamos encerrar a atividade da noite pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, queremos expressar a nossa gratidão uma vez mais, Senhor, por essa noite de paz, de tranquilidade, de orientação, quando somos exortados à prática do amor, que deve ser a finalidade maior de todos nós nessa trajetória terrena. Que os ensinamentos do Mestre, corroborados pelos ensinamentos trazidos e codificados por Kardec, possam ser a orientação necessária de que necessitamos para mudar as nossas atitudes conosco e com o próximo. Que sejamos capazes de ser mais amorosos, mais doces, mais sensíveis, menos orgulhosos, menos ambiciosos, para que iniciemos uma outra jornada que há de nos conduzir a um estado espiritual melhor e assim dando a nossa colaboração para a construção de um mundo também melhor. Queremos agradecer uma vez mais por tudo isso, Senhor, ao tempo em que rogar a assistência do Mestre para todos aqueles companheiros que se encontram em dificuldade, que atravessam suas dores, seus momentos de tristeza, que possam ser assistidos pelos amigos espirituais, recebendo o conforto, o estímulo, a força e a coragem para superar esse momento menos feliz. Rogamos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, nesse instante e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, boa noite.